Acordar, trabalhar, reclamar, dormir. A vida da maioria se resume a esse ciclo vicioso. Dias que parecem cópias mal feitas uns dos outros. Anos passando como se fossem dias. E sonhos morrendo em silêncio, sem nem ter tentado viver. Mas no meio dessa multidão silenciosa, existe uma minoria. Uma minoria que se recusa a aceitar a mediocridade. Uma minoria que ainda tem fogo nos olhos. Uma minoria que acredita que nasceu para algo maior. Essa minoria é feita de pessoas como você. Se você está aqui, ouvindo isso agora, é porque algo dentro de você ainda pulsa, ainda sonha, ainda acredita. Você sabe, mesmo que em silêncio, que foi criado para mais do que uma vida comum. E essa inquietação que você sente, esse vazio que nenhuma distração consegue preencher, é o chamado da maestria. Mas atenção, essa não é uma jornada fácil. Você vai perder amigos, vai ser criticado, vai ser testado, e ainda assim vai valer a pena. Porque do outro lado do sacrifício, existe um novo você. Uma versão tão forte, tão preparada, tão extraordinária, que hoje você nem consegue imaginar. Toda transformação real começa em um momento específico. Não em um curso, não em um livro, não em uma palestra. Começa quando você, sozinho, em silêncio, diz para si mesmo: eu vou até o fim, não importa o que aconteça, eu não volto mais para a vida antiga. É nesse momento que tudo muda. Você ainda não sabe como, não sabe quando, mas você decide. E essa decisão é como uma espada que rasga o seu antigo eu. Você começa a enxergar um mundo diferente. Tudo o que antes era aceitável, agora se torna intolerável. Tudo o que antes era desculpa, agora é fraqueza. A partir dessa decisão, você muda a sua identidade. Você não é mais alguém tentando melhorar. Você é alguém em busca de maestria. Você começa a agir com urgência. Fala menos, faz mais. E começa a sentir que está no caminho certo, mesmo quando tudo parece errado. A decisão de se tornar mestre é o funeral do velho eu. Vivemos na era da distração. As pessoas não conseguem passar 5 minutos sozinhas consigo mesmas. Vivem pulando de aplicativo em aplicativo, de opinião em opinião, de estímulo em estímulo. E é exatamente por isso que o foco virou um superpoder. O mestre não faz tudo. Ele faz uma coisa com tanta excelência que o mundo não consegue ignorar. Ele não vive pulando de meta em meta. Ele escolhe uma direção e segue como se a própria vida dependesse daquilo. Ele diz não para festas, para vícios, para distrações. Não porque seja chato, mas porque tem clareza, porque sabe o que está construindo. O foco do mestre é tão poderoso que, com o tempo, ele começa a dobrar a realidade. Começa a aprender mais rápido. Começa a produzir mais que os outros. E as pessoas começam a se perguntar como ele consegue. A resposta é simples. Ele eliminou o desnecessário e colocou toda a sua energia no essencial. Disciplina é aquilo que ninguém vê, mas que constrói tudo que todos desejam. Você vê o palco, mas não vê os bastidores. Você vê o corpo forte, mas não vê as madrugadas na academia. Você vê o sucesso, mas não vê as noites em claro, o cansaço, as renúncias. A disciplina é brutal. Ela não pergunta se você está com vontade. Ela exige presença, exige repetição. E a repetição, muitas vezes cansa. Mas enquanto os outros param, o mestre continua. Enquanto os outros precisam de motivação, o mestre tem compromisso. Enquanto os outros esperam o momento certo, o mestre cria o momento. A disciplina não constrói apenas resultados. Ela constrói quem você é. Se quer crescer de verdade, pare de ouvir quem nunca construiu nada. O mestre não perde tempo com vozes rasas. Ele estuda os maiores, se inspira nos lendários e se senta, em silêncio, à mesa dos sábios. Ele lê livros que a maioria acha difíceis. Ele assiste palestras que poucos entendem. Ele faz perguntas grandes e tem humildade para ouvir respostas maiores ainda. Quem aprende com gigantes não se conforma com a média. Mas atenção, mentores não virão bater na sua porta. Você precisa buscar, investir, observar, imitar, até o dia em que você também será chamado de mestre. Você vai sentir dor, vai ser rejeitado, vai errar, vai perder, vai se frustrar. Mas entenda isso, a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. A dor tem um papel, ela limpa, ela molda, ela tira o que não presta e revela o que você tem de mais forte. Enquanto a maioria foge, o mestre abraça, porque ele sabe que a dor é um instrutor cruel, mas justo. Ela ensina coisas que o conforto jamais ensinaria. Ela te prepara para os cenários que você nem imagina. E quando você aprende a suportá-la,
você se torna imparável. A empolgação te faz começar, mas só a constância te faz chegar. O tempo vai te testar. Vai fazer você repetir a mesma coisa dezenas, centenas de vezes. Vai fazer você trabalhar por semanas sem ver resultado. E aí, a pergunta chega: você realmente quer isso? A maioria responde sim. Até doer, até cansar, até aparecer uma distração mais fácil. Mas o mestre responde sim todos os dias. Com dor, com sono, com dúvidas. Ele segue, porque ele sabe: quem resiste ao tempo, vence o tempo. Você não se torna grande apenas por agir. Você se torna grande quando acredita que pode ser. Tudo começa aqui dentro, na mente, na imagem que você tem de si mesmo. Você precisa se ver como mestre, pensar como mestre, agir como mestre, mesmo antes de ser reconhecido como tal. Imagine-se dominando, imagine-se ensinando, imagine-se sendo referência. Quanto mais forte essa imagem, mais forte sua realidade se tornará. A verdadeira maestria não se limita a conquistas pessoais. Ela vai além. Ela transforma vidas. As pessoas começam a te seguir, a te ouvir, a mudar só por estar perto de você. Você vira um exemplo silencioso, um ponto de referência, um farol no meio do caos. E isso vale mais do que qualquer prêmio, porque quando você ajuda alguém a despertar, você se torna eterno em suas ações. Agora é com você, frente a frente com uma escolha: voltar para a zona de conforto, ou dar o primeiro passo para se tornar alguém que o mundo jamais esquecerá. Você não precisa estar pronto, você só precisa estar decidido. E quando decidir, não pense em parar. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque no final o mundo não pertence aos mais inteligentes, nem aos mais talentosos. Pertence aos que se recusam a desistir.